Capítulo 107. Kim ouvia as vozes do outro lado da porta, mas eles não conseguiam entrar. Charlie gritava, encolhida no canto. Enquanto tentava se concentrar, uma ideia veio à mente de Kim, algo que Allison havia dito. Ela usou toda sua força para mover a única coisa que ainda conseguia, sua boca. Soldado, que diabos você acha que está fazendo? O silêncio tomou conta do ambiente. Acha que temos tempo para isso, soldado? Como assim? Kim aproveitou o momento. De repente, uma esperança cresceu dentro dela, entorpecendo um pouco a dor. Foi para isso que treinamos você, soldado? Ela se arrastou alguns centímetros pelo chão. Seu corpo gritava para parar, mas ela se recusava a ouvir. Desde quando você machuca criancinha, soldado? Mais alguns centímetros. Quando foi que treinamos você para fazer isso, soldado? Ela gritava, ocultando o som do seu corpo, se movendo lentamente pelo chão. A dor percorria todos os músculos antes de projetar sua voz, mas ela se esforçava para mantê-la firme. Esperava que a repetição daquele título soldado o confundisse por tempo suficiente. Acha que seu pelotão aceitaria você de volta agora? Mas eu não tem nenhuma... Soldados nunca deixam de ser soldados. Kim vociferou. Eu não estou vendo. É claro que você não está me vendo, soldado. Kim gritou. No escuro, seus olhos mal vislumbravam a posição dele. Ele estava de pé, com as pernas afastadas, a meio metro de Charlie. Apenas mais alguns centímetros. Para trás, soldado. Volte para o alojamento. Mas você não é de verdade... Kim tomou o impulso com a perna esquerda e o chutou com força na panturrilha direita. Ele desabou no chão, caindo para a frente. Kim ouviu Charlie afastar-se dele. A queda trouxe Symes de volta à realidade, fazendo-o focar novamente em Kim. Sua cadela escrota, ele gritou. Ela notou a raiva na voz dele, assim como a dor, mas sabia que o golpe não iria incapacitá-lo por muito tempo. Kim tentou se afastar engatinhando, ouvindo-o se arrastar atrás dela. Seus joelhos esmagavam os cacos da lâmpada que caíram do teto. As mãos dele agarraram seus tornozelos e ela caiu para a frente, de cara no chão. No segundo seguinte, ele saltou sobre ela com um joelho de cada lado, colocando-a de costas no chão. Kim se retorceu debaixo dele, tentando se soltar, mas o peso do homem a prendia contra o piso. Ela deu mais um pinote, mas ele só riu. Então, sentiu o frio da lâmina em sua garganta. Vou curtir cada segundo disso, e depois será a vez da menina. Kim sentiu a poça de sangue debaixo da mão direita. Ela ergueu a mão e a abriu bem espalmada, os dedos bem esticados, escancarando o corte. Bateu a mão no chão e sentiu os cacos da lâmpada se enfiarem na ferida. Foi imediatamente tomada por uma forte náusea, como se uma centena de facas dançasse na palma de sua mão. Ela engoliu em seco, desesperadamente, a dor tentando assumir o controle. De repente, fogos de artifício explodiram diante de seus olhos, iluminando o rosto dele. Era Charlie, que o ofuscava com a luz do celular. Symes arregalou os olhos, tentando ajustar a visão. Kim ergueu o braço e o atingiu em cheio no rosto. Os cacos de vidro espetados na palma de sua mão furaram o globo ocular dele. Symes gritou como um animal ferido. A faca caiu, retinindo no chão, quando ele levou as mãos aos olhos. Charlie foi mais rápida do que Kim e pegou a faca. Kim saltou e agarrou a menina, protegendo-a contra o corpo como se fosse uma concha. Symes rolava pelo chão, berrando.
Então, a porta de metal se abriu. Naquele momento, Kim poderia ter chorado. Meu Deus, chefe! Exclamou Bright, iluminando-a com uma lanterna. Uma chave reserva pendia da fechadura. Ela ergueu a mão contra a luz, tentando proteger os olhos. Caquinhos de vidro caíam de seu ferimento. Bright voltou 2 passos no corredor. Paramédicos, desçam aqui, rápido! Ele gritou. O sangue continuava jorrando da mão dela. Dawson foi o primeiro a aparecer, saltando imediatamente sobre Symes e fazendo-o ficar de pé. Bright ofereceu uma mão a Kim, mas ela o ignorou, levantando-se sozinha. Symes ainda tentou avançar para cima dela, mas Dawson o segurou firmemente. Ela cambaleou até ele. Quer dizer que mandaram uma vagabunda sozinha para pegar você, não foi? Você não perde por esperar. Ele disparou, enquanto uma mistura de sangue e fluido intraocular escorria por sua bochecha. Ainda vou pegar você, sua vadia. Ela o encarou uma última vez no olho bom. Kevin, tire esse cara da minha frente. Dawson o empurrou brutalmente contra a parede. Symes gritou de dor. Vamos, disse Dawson, empurrando pelo corredor. Kim virou-se para Charlie, que estava sentada no chão, encostada à parede, tremendo. Charlie, está tudo bem agora. Ele não vai mais voltar, eu prometo. A garotinha assentiu, mas era nítida a descrença em seus olhos. Havia pouca coisa que Kim pudesse fazer para que a menina se sentisse segura, mas com o tempo ela iria acreditar. Você foi muito corajosa, sabia? Seus pais vão ficar muito orgulhosos de você. Chefe, podemos fazer aquela ligação? Bright perguntou. Kim negou enquanto um paramédico chegava para atendê-la. Ainda precisavam pegar o sujeito 3. Examine o pé da menina, disse ela, apontando para Charlie. Bright passou a lanterna para o segundo paramédico, que dirigiu o facho de luz à criança. Então, deu um passo à frente e pegou Charlie no colo, como se ela não pesasse nada. Temos uma ambulância lá fora. Eles precisam examinar sua mão. Bright saiu, carregando Charlie escada acima. Um paramédico segurou a mão de Kim com cuidado, enquanto o outro iluminava o corte com a lanterna. Vou precisar levar você ao hospital. Pode ter havido algum dano nos nervos. Kim negou com a cabeça. Tire os cacos e passe uma bandagem. Não preciso fazer um raio-x. Você apanhou feio. Kim recolheu a mão. Ou você faz isso, ou eu mesma faço. Ainda havia questões a serem resolvidas. O paramédico a olhou com um ar de reprovação. Você vai ter que assinar um termo de responsabilidade negando o atendimento. Ela olhou para a mão machucada e ergueu as sobrancelhas. Ele sorriu. Ok, deixa pra lá. Kim olhou fixo para a parede enquanto o paramédico removia os cacos com uma pinça. A maioria deles havia ficado bem enterrada no olho de Symes. Dá para ir mais rápido? Ela reclamou. Já estava retomando o sentido das outras partes do corpo e ainda tinha muito trabalho a fazer. Estou sendo o mais cuidadoso possível, ele argumentou. Ok, mas não precisa. Só tire o vidro e limpe bem, retrucou ela. Quando Bright voltou, a mão de Kim já estava enfaixada com gás e bandagem, parecendo 3 vezes maior. Você precisa ir ao hospital, assim que... Ok. Já terminou? Perguntou ela, virando-se para o paramédico. Ele fechou a valise e balançou a cabeça. Ela é toda sua, disse para Bright. Bem-vinda, parceira. O oficial a saudou. Lentamente, Kim começou a se levantar. A dor mandou uma dezena de lembretes para todo o seu corpo. Você parece um pouco acabada, chefe. Vou sobreviver. Ela respondeu, seguindo pelo corredor. Bem, quer uma ajudinha para subir as escadas? Nem se atreva a me perguntar isso de novo, Bright.
Ok, entendi. Eu vou primeiro. Ela sentiu-se grata. Se ele fosse na frente, não veria a labuta dela para conseguir subir. Kim sabia que tinha que voltar à casa dos Sims. Ainda havia uma peça final no quebra-cabeça, que precisava ser encontrada. Quando chegou ao terceiro degrau, ela parou. Não consigo. Kim suspirou. Bem que eu disse que não é isso. Ela o interrompeu, balançando a cabeça. Eu não posso simplesmente sair daqui. Os restos de outra criança ainda estavam ali, em algum lugar. E lá fora havia uma mãe que sonhava tê-los de volta. Ela voltou ao corredor e Bright a seguiu, iluminando a área com a lanterna que pegara de volta do paramédico. Chefe, o que espera encontrar aqui? Pegue as chaves, disse ela, apontando para a fechadura da porta de metal. Bright as pegou e Kim foi para a esquerda, para a extremidade sem saída. Havia uma segunda porta de metal. Abra, disse Kim, sentindo algo remexer em suas vísceras enquanto a chave girava na fechadura. Ela pegou a lanterna com a mão esquerda e iluminou o cômodo silencioso. O facho de luz se deteve no canto superior direito. Kim fechou os olhos por uma fração de segundos e deu um profundo suspiro. Uma mãe estava prestes a ter o que queria. Havia encontrado o corpo da garota. Jenny Cotton poderia enterrar sua filha. Capítulo 108. Kim esperou seus olhos se ajustarem à escuridão e se aproximou do vulto encostado no canto à direita. Seu coração parou por um breve segundo. Chefe, o que foi isso? Bright sussurrou atrás dela. Ela também tinha visto. A figura no canto havia se movido. Kim avançou devagar, seus olhos se recusando a piscar. Está tudo bem, Suzy. Você está segura agora. Kim murmurou. O pequeno vulto encolheu-se ainda mais no canto, a cabeça voltada para a parede. Kim iluminou o ambiente com a lanterna, tomando cuidado para não ofuscar a menina. Embora fosse um ano mais velha do que Amy e Charlie, aquela criança encolhida parecia bem mais nova. Vestia uma leg preta e uma camisa bem maior do que ela, o que a fazia parecer ainda menor. Seu cabelo castanho claro havia sido cortado curto, rente ao couro cabeludo. Como no quarto vizinho, havia um balde no canto. O chão estava todo coberto de pacotes de suco e embalagens de comida. Kim sentiu lágrimas arderem em seus olhos. A criança havia ficado 13 meses ali. Sentiu um forte nó na garganta, emocionada. Suzy, aqueles homens maus foram embora. A polícia os levou. Nunca mais vão machucar você. Não houve resposta. Kim sentiu quando Bright entrou no quarto, atrás dela, mas fez sinal para que voltasse. Ela se aproximou alguns centímetros da criança. Não precisa ter medo. Pode acreditar em mim. Você está segura agora. Silêncio. O coração de Kim se encolheu ao pensar no terror que aquela criança havia experimentado. Precisava oferecer-lhe algo familiar. Ela se aproximou um pouco mais. Eu conheci sua mãe, Suzy. Ela sente muitas saudades de você. Suzy balançou a cabeça, ainda encarando a parede. Está zangada com a sua mãe, Suzy? Ela balançou a cabeça de novo. Kim avançou mais alguns centímetros. Precisava fazer a menina olhar para ela, fazê-la entender que estava segura. Mas Suzy não abria mão da segurança do próprio canto. Kim então se deu conta da própria estupidez. Quantas vezes aquela criança não teria imaginado aquela porta se abrindo, rezando para ser tirada dali? Você tem medo de olhar para mim? Kim interpretou a ausência de resposta como um sim. Acha que eu vou desaparecer? Silêncio. Kim pensou
que a criança talvez achasse que aquela intrusa era um fruto da própria imaginação, e que se abrisse os olhos, ela iria desaparecer. Kim mordeu o lábio inferior, tentando controlar as lágrimas. Queria correr até o canto e pegar a menina nos braços, mas não poderia correr o risco de apavorá-la ainda mais. Suzy, eu vou estender a mão e tocar em seu pé direito. Se você sentir o peso da minha mão, vai saber que eu não estou na sua imaginação. Que eu sou de verdade, está bem? Não houve resposta. Kim tocou o tornozelo da menina. O contato funcionou como uma catapulta, e Suzy deixou o canto e se atirou nos braços de Kim. Enquanto abraçava aquele corpinho frágil, Kim fechou os olhos. O choro agora era alto e convulsionado, mas ela estava feliz por ter todas aquelas lágrimas. Está tudo bem agora, querida. Aqueles homens nunca mais vão machucar você, eu prometo. Suzy se aninhou ainda mais em Kim, que acariciava seu cabelo. Mesmo com a raiva por aqueles homens fervendo dentro dela, Kim balançou a criança para frente e para trás, sussurrando palavras tranquilizadoras em seu ouvido. As lágrimas começaram a diminuir. Suzy, você está machucada? Kim perguntou baixinho. Ela negou com a cabeça. Mas Kim podia sentir os ossos daquele corpo dolorosamente magro em seus braços. A criança recebera apenas o suficiente para sobreviver. A julgar pelo que havia no andar de cima, a casa não parecia nem um pouco equipada para oferecer refeições adequadas. Ok, querida, agora precisamos tirar você daqui. Suzy se aninhou ainda mais nela. Com delicadeza, Kim a segurou pelos braços, afastando-a um pouco. Não tenha medo, Suzy. Prometo que vai correr tudo bem, mas tenho que subir aqueles degraus e preciso que você me ajude. Suzy assentiu discretamente e Kim se afastou um pouco, bem devagar. Ok, se você segurar a minha mão, acho que eu consigo. De novo, a criança assentiu. E Kim se deu conta de que ela não havia falado nenhuma palavra sequer. Mas não era uma coisa com a qual pudesse lidar no momento. Ela estava viva. Todo o resto podia esperar. Bright subiu na frente das duas. A escada era estreita, e Kim foi subindo de lado, sem soltar a mão de Suzy. Muito bem, Suzy, você está indo muito bem. Agora, quando a gente chegar lá fora, você vai ver um monte de gente. Mas não se preocupe, ninguém vai incomodar você. Kim sentiu a mãozinha dela apertando a sua. Ela continuou falando para que a menina tivesse algo em que se concentrar. De repente, lembrou-se das sirenes e do barulho que ela mesma tinha ouvido aos 6 anos, quando foi levada de seu apartamento. Naquela hora, desejara segurar a mão de Mike, mas não foi possível. Ele estava morto. Ela afastou a lembrança e se concentrou em aliviar os medos de Suzy. Estamos quase lá, querida, disse Kim, quase saindo da casa. Ao se aproximarem da porta, ouviu vozes vindo da sala de controle. A coleta de provas já estava em andamento. Kim apertou bem forte a mão da menina. Lembre-se do que eu disse. Ninguém vai perturbar você, está bem? Suzy assentiu quando saíram lá fora, no frio. O céu já estava bem escuro, iluminado pelas luzes azuis das sirenes. Suzy arregalou os olhos ao ver aquela atividade toda. 2 ambulâncias e 3 viaturas policiais produziam um espetáculo considerável. Kim virou-se e tocou o queixo da menina, fazendo-a olhar para ela. Suzy, este homem aqui é um grande amigo meu. Eu seria capaz de confiar minha vida a ele. Ele vai levar você direto à sua mãezinha. A menina a apertou com mais força, e instintivamente a mão enfaixada de Kim acariciou o topo de sua cabeça. Prometo que você vai ficar bem, querida, mas precisamos levá-la para casa.
A criança precisaria de uma avaliação médica. Estava gravemente subnutrida. Em algum momento, também precisariam fazer-lhe algumas perguntas, mas nada era mais importante agora do que levá-la para sua mãe. E Bright faria isso. Um pouco relutante, Suzy permitiu que Bright pegasse sua mão e a conduzisse morro acima até onde Kim estacionara o carro, o que parecia ter ocorrido há 3 dias. Dawson foi até ela e acompanhou seu olhar. Ele balançou a cabeça. Não é possível, chefe. Essa não pode ser Suzy Cotton. Kim permitiu-se sorrir. Mas é, Kevin, é ela. O olhar dos dois se encontrou, ficando assim por um momento. Ele balançou a cabeça de novo. Chefe, é que... Ele coçou o queixo. Quer dizer, como é que você sabia que ela estaria lá? Eu não sabia, Kevin. Apenas não podia deixá-la aqui de jeito nenhum. Ele abriu um sorriso. Você realmente... Em que pé estamos? Ela perguntou, olhando ao redor. Ele se virou na direção dos veículos. Já lemos os direitos para os sequestradores. Will Carter foi levado para a delegacia e Symes está na primeira ambulância, escoltado por 3 policiais. As meninas estão com uma policial na segunda ambulância, que já estão de saída. Ela viu Bright e Suzy chegarem ao topo do morro e desaparecerem de vista. Pensou em Jenny e Cotton, que logo receberiam um presente. A vida da mulher havia terminado com o desaparecimento de Suzy, mas agora teria um novo início. Kim ficou admirada ao perceber que as duas haviam conseguido resistir. Tamanho era o vínculo entre mãe e filha. De repente, enquanto se comovia com essa ideia, tudo se encaixou no lugar. Dawson me arrume uma viatura agora, ela disse. Finalmente, era a hora de ir atrás do sujeito 3.